Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua família. Quero ler com vocês, nesse início de culto, de adoração a Deus, João capítulo 14, no verso 6, o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos nos dias onde tem caminho para tudo quanto é lado, né? Caminho para salvação, tem um monte de caminho que as pessoas falam que você chega lá, caminho para ir para tal lugar, você pode ir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tem, parece que soluções e caminhos para todo lado. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está falando do caminho que ele passou. Jesus está falando da vida que ele leva. E Jesus está falando da verdade absoluta. E ele está convidando a minha vida e a sua vida a viver um caminho que é o caminho dele. A viver uma vida que é a vida dele. E a viver uma verdade absoluta que é Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem outra vida que não seja pleno em Cristo Jesus. Hoje esse é o convite. Hoje é isso que é para sacudir a nossa história. Você quer adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Então entenda que Jesus é caminho e Ele chama a gente para caminhar ali. Jesus é verdade, Ele chama a gente para ter uma vida verdadeira, porque fora disso provém do maligno. E Jesus é a vida plena, satisfatória, realizada. Ele nos chama a viver isso. Vamos orar? Santíssimo Pai, eterno Salvador, nós damos graças por caminhar com Cristo Jesus. Damos graças por essa jornada dia após dia com Cristo Jesus. Damos graças porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos abençoa com paz. E o Senhor nos direciona para os caminhos verdadeiros, para os caminhos, ó Deus, que glorificam, para os caminhos que todos os dias, ó Deus, vem trazer honra e glória a teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus, para que a nossa adoração seja verdadeira. Abençoa-nos, ó Deus, para que a nossa adoração seja uma adoração que passe pelo caminho que é Cristo. Abençoe para que a nossa adoração passe por um caminho que resplandeça a vida de Cristo. Em nome do Senhor, nós oramos. Amém. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença
seu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida. Irmãos, nessa noite quem vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração é o pastor Joel Garcia, da IPI de Mirandópolis. Eu o conheci quando fazia parte do Presbitério Centro-Oeste Paulista. Um homem de profunda devoção ao Senhor, uma família linda. E eu creio que a palavra que ele vem trazer ao nosso coração vai ser transformadora. Essa sacudida boa que a gente precisa ouvir. Deus abençoe a sua santa palavra. Graça e paz. Em primeiro lugar, quero agradecer à reverenda Adriana pelo convite em vos falar nesta oportunidade. Quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida da reverenda Adriana, da Jéssica e, por extensão, sobre todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Nantes. Que Deus vos abençoe grandemente. Irmãos e irmãs, é com muito temor, mas também com muita alegria que aceitei o convite da reverenda Adriana para compartilhar convosco da palavra de Deus neste dia. Quero convidá-los a empreenderem comigo uma viagem imaginária até a Palestina do primeiro século da era cristã. Devemos chegar lá mais ou menos no ano 33 depois de Cristo. Mais precisamente, nos últimos dias que antecedem a crucificação de Jesus. Chegando à Palestina, haveremos de ver os acontecimentos que se deram naqueles dias sob a ótica do evangelista São João. Vamos lá? Chegamos exatamente numa semana muito agitada, semana que antecede a Páscoa judaica. Estão todos correndo de um lado para o outro para preparar a Páscoa. Muitas coisas devem estar em ordem para que tudo corra bem. O movimento é grande e alguns acontecimentos extras vão agitar ainda mais aquela semana. Começando com a ressurreição de Lázaro. Iniciamos nossa caminhada no capítulo de número 11, onde nós nos deparamos com a narrativa da ressurreição de Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Esse acontecimento incendeia o estupim da semana, causando uma certa revolução na aldeia. Lázaro estivera morto por 4 dias e foi trazido à vida por Jesus. Nos versos de número 45 a 46, nós lemos que muitos judeus que assistiram o acontecimento creram nele. No entanto, alguns dos fuxiqueiros foram até os fariseus relatar-lhes os feitos de Jesus. E na sequência do capítulo, dos versículos 47 a 57, João narra os planos das autoridades religiosas para matar o Senhor Jesus.
No verso de número 53 está registrado que desde aquele dia eles resolveram matá-lo. No capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, João nos diz que Jesus voltou a se hospedar na casa de Lázaro, onde ele é ungido por Maria. No verso de número 9 e 10, há um relato de que uma multidão, sabendo da presença de Jesus, vem até Betânia para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, pois ouviram dizer que ele havia ressuscitado. E muitos daqueles que desceram voltaram crendo no Senhor Jesus. Daí os principais dos sacerdotes resolveram matar não somente Jesus, mas agora também a Lázaro. E então, meus irmãos, nós chegamos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É domingo de Ramos. De Betânia, Jesus segue para Jerusalém, versículos de número 13 a 19, onde ele é recebido como um grande estadista, ovacionado como se fora um grande rei. De fato, ele é o rei dos reis. O povo coloca ramos de palmeira em seu caminho, fazendo um tapete para que por ele Jesus possa passar. Origem daí do domingo de Ramos. E clamavam, hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. No capítulo de número 13, João nos traz a visão dos acontecimentos que se deram no cenáculo, onde Jesus se reuniu com os seus discípulos para a ceia. Neste evento, acontece uma sequência de fatos importantes. Primeiro, diz respeito à cerimônia do lava-pés, um gesto de humildade do grande mestre que Jesus é, demonstrando o caráter da vida do cristão como um caráter de serviço. Jesus veio para servir, devemos nós também servir. Ele, sendo o mestre, deveria ter seus pés lavados. Nenhum dos discípulos se dispõe a fazê-lo. Não querem se submeter a esta tarefa que deveria ser executada por um escravo, um servo dos mais humildes. Jesus se dispõe e, num gesto de humildade, lava os pés aos discípulos, dando-lhes e dando-nos esse exemplo de humildade. Na sequência dos fatos, no partir do pão, o traidor é apontado. E este, de pronto, abandona o grupo para ir colocar em prática o seu plano. E ao sair, Judas perdeu um dos grandes ensinamentos do Mestre. Nos versos seguintes, de 31 a 35, João relata que Jesus deu um novo mandamento aos seus discípulos, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E acrescentou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No versos de número 36 a 38, Pedro é avisado de que haverá de negar o Senhor Jesus naquela noite. Chegamos no capítulo de número 14, no qual Jesus assevera que ele haverá de partir e antever tudo o que estava por acontecer, e antevendo isto, começa a confortar os seus discípulos, preparando-os para a sua partida. Ele sabe o quanto os seus discípulos precisam dele, ele sabe o quanto os seus discípulos dependem dele. Por isso faz uma promessa. Ele não os deixará órfãos. Prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo, para estar para sempre com os seus discípulos e para estar para sempre com os cristãos de todos os tempos e épocas. No capítulo de número 15, Jesus fala sobre a videira,
ramos, deixa claro que ele é a videira e que os discípulos, e por extensão nós cristãos, somos os ramos. E declara então duas verdades. O ramo só tem vida se estiver ligado à videira. Assim os discípulos só terão vida se estiverem ligados ao Mestre, a Jesus. Segunda verdade é que só é possível produzir fruto estando ligado à videira. Essa produção é necessária. O ramo que não produz fruto, Jesus diz, é cortado e vira lenha. No capítulo de número 16, Jesus fala sobre a missão do Consolador. De número 17, ao registro da oração sacerdotal, na qual Jesus intercede por seus discípulos e por todos os que no futuro haveriam de crer nele. Portanto, nós estamos inclusos nesta oração. Chegamos ao Getsêmani, é quinta-feira santa. E então, no capítulo de número 18, Jesus está no Getsêmani e é preso. É levado à presença de Anás, sogro do sumo sacerdote, que o interroga. Nesta ocasião, Pedro, que parece ser o único que teve uma certa coragem, infiltrou-se entre os acusadores de Jesus. Porém, sua valentia falha ao ser reconhecido como um dos discípulos de Jesus, o que ele nega e negou veementemente. Foi certamente, caros irmãos e irmãs, uma noite longa, uma noite de sofrimento, de angústia, de dor para todos os discípulos e todos aqueles que seguiam a Jesus. Neste momento, desorientados, veem os sonhos que alentaram na companhia do Mestre ruir. O que fazer então? Fugir? É sexta-feira santa. Jesus está perante Pilatos. O dia amanhece. Então as autoridades religiosas resolveram levar Jesus até Pilatos, que era, neste momento, o representante do Império Romano e quem poderia condenar Jesus à morte. Este era e sempre foi um intento dos religiosos, dos senhores do templo, matar Jesus, eliminá-lo por ver nele um perigo à estabilidade suas próprias. No versículo de número 19, no capítulo de número 19, o julgamento de Jesus prossegue. Pilatos interroga-o e não vê crime nenhum em Jesus. Intenta soltá-lo, mas há uma multidão, uma outra multidão, e talvez pessoas da mesma multidão que grita: fora, fora, crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Fato narrado nos versos de número 17 a 37, que culmina com a morte e sepultamento do Senhor Jesus, versos de número 38 a 42. É domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Passa-se o sábado de aleluia. A tristeza ainda reina absoluta nos corações dos discípulos e das pessoas que eram próximas ao Mestre. Chegamos então, na nossa viagem, ao amanhecer do domingo de Páscoa, e é o mais espetacular e sublime dos acontecimentos daquela semana. Acontece agora. E de toda a história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Registrado no capítulo de número 20, a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, vencendo a morte. E uma vez ressurreto, ele apareceu a Maria Madalena, depois aos discípulos, a Tomé, novamente aos discípulos, capítulo de número 21. Vamos então fechar esta narrativa com os versos de número 30 e 31 do capítulo de número 21,
onde lemos o registro de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui encerra a nossa excursão. Terminada a nossa jornada? Não. Jesus está vivo. Os acontecimentos daquela semana precisam estar vivos na nossa mente, na nossa lembrança, no nosso coração, para alimentar a nossa esperança. A mensagem do Evangelho é vida. Vida que precisa ser vivida, vida que precisa ser desfrutada, vida que precisa ser valorizada. Isso porque a vida que Jesus nos oferece transcende o plano terrestre e lança as luzes para a eternidade. Portanto, a nossa jornada continua. E ela continuará até que Jesus venha nos buscar. E enquanto caminhamos, devemos viver e testemunhar a vida de Jesus para que os outros e outros e outros possam experimentá-la. Queridos irmãos e irmãs, eis o sentido da Páscoa. O Senhor Jesus venceu a morte para nos dar a vida. Esta é a mensagem e o sentido do Evangelho. Em Jesus Cristo há vida. O acesso à vida que Ele prometeu está condicionado ao fato de nós crermos nele. Estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, dias difíceis. A morte está nos rodeando por todos os lados. Vemos muitas pessoas apreensivas, outras tantas amedrontadas e apavoradas, muita gente angustiada, muita gente vivendo em ansiedade, outras tantas à beira da depressão, ou vivendo já em estado de depressão. Não podemos negar, realmente o momento que estamos vivendo é preocupante. Precisamos nos cuidar e cuidar dos nossos irmãos e irmãs, cuidar dos nossos familiares, de nossos amigos, daqueles que estão à nossa volta. Infelizmente, este vírus, o tal coronavírus, ou Covid-19, tem ceifado muitas vidas. Não estamos isentos deste mal. Carecemos da misericórdia de Deus sobre nós. No entanto, precisamos nos lembrar que o sepulcro está vazio. O Mestre nos alenta com o fato de que a morte não tem a última palavra, porque o nosso Senhor venceu a morte. Jesus derrotou a morte para nos dar a esperança da vida e a esperança na vida. Portanto, cabe a nós, no pós-Páscoa, vivermos os valores do reino de Deus em amor, em harmonia, em justiça, em solidariedade, produzindo o fruto do Espírito, estando ligados a Jesus. Que possamos cumprir cabalmente a nossa missão como membros do corpo de Cristo, sendo bênção para todos os que estão ao nosso redor, vivendo a vida que Cristo nos deu, vivendo de modo digno do Evangelho, vivendo de maneira a dignificar a missão para a qual nós fomos chamados. De ser bênção, de sermos abençoadores. Nesse momento em que há um pânico geral, a igreja, nós cristãos, precisamos nos portar com varonilidade, confiando em Cristo Jesus. Confiando no Evangelho de Cristo Jesus. Confiando na presença de Cristo Jesus. Confiando que Ele é o Senhor da vida. Fomos chamados
para a vida em Cristo Jesus. Encerro com as palavras do Senhor Jesus que disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e vivamos com dignidade a vida que temos em Cristo Jesus. A Ele honra, glória e louvor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela vida do pastor Joel, agradecemos a Deus pela vida da IPI de Mirandópolis, pedimos a Deus as mais ricas bênçãos sobre esta igreja, sobre a família do pastor Joel. E agradecemos a Deus por a Tua palavra que nos mostra que a nossa vida sobre a face dessa terra é uma jornada. E que ao olhar, ó Deus, pela Tua palavra, nós olhamos para Cristo Jesus e vemos que é a jornada que Cristo passou, o caminho de Cristo, o qual Ele nos convida a trilhar. Nós vemos a verdade que é Cristo, a qual Ele nos convida a viver. E nós vemos a vida de Cristo que resplandeceu ao Pai, e ao qual Ele nos convida também a resplandecer ao Pai nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em cada dia da nossa vivência. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, sustenta-nos, ó Deus, na Tua graça, porque sozinhos nós não conseguiremos. Sustenta-nos, ó Deus, no Teu amor, porque esse mundo está difícil, a cada dia parece que o negócio vai ficando mais complicado. E nós precisamos, Deus amor, Deus do Seu amor, nos sustentando dia após dia. Abençoa-nos nos dias maus, ó Deus, e que não permita, Senhor, que em hipótese alguma venhamos, ó Pai, envergonhar o Teu nome, blasfemar contra Ele, mas que possamos viver o caminho, a verdade e a vida de Cristo Jesus, olhando para a Sua santa palavra e vivendo uma vida que Ele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida e sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Que a sua semana, sua jornada nessa semana, seja uma jornada que o caminho seja Cristo, a verdade seja Cristo, e que você possa viver esse caminho, verdade, como uma vida plena para a glória dele. Deus abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
somente meu todo